Boa tarde, estamos no ar com a Conexão Integral, uma iniciativa criada para ampliar as conversas e conexões entre os diversos públicos que permeiam o ensino médio integral. Este ano, decidimos inovar e trazer até vocês essa websérie, dividida em 9 capítulos dedicados a conversas, discussões, conexões e informações de maneira horizontal. Eu tenho a honra de dividir a apresentação dessa websérie com o Vitor Arruda, estudante egresso do Ensino Médio Integral de Pernambuco. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, Davi, que maravilha estar aqui com você. Nesta primeira temporada, intitulada O Aprendizado Não Pode Parar, falaremos sobre o ensino médio integral frente aos impactos da pandemia e como ele pode ser uma eficiente ferramenta da recuperação de aprendizagem. Ainda vamos conversar com alguns estados que acreditam tanto na política que estão promovendo robustas expansões. Hoje, vamos conversar sobre os impactos da pandemia após estes meses de ensino remoto e entender como os estados e as escolas integrais estão se organizando para vencer os desafios. Os nossos convidados são o secretário de Estado da Educação do Espírito Santo e presidente do CONSED, Vitor de Ângelo, o professor titular do INSPER, Ricardo Paes de Barros, mais conhecido como PB, e o professor da Escola Integral Cepi Osório, do município de Iporá, em Goiás, Leonardo de Oliveira. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui na nossa Conexão Integral. Oi, secretário Vitor. Oi, PB, professor Leonardo. Que bom ter vocês aqui conosco. Para começar essa conversa, eu gostaria de saber, em poucas palavras, quais foram os principais desafios que o enfrentamento à pandemia trouxe para a educação pública brasileira? Queria cumprimentar todos e, respondendo à sua pergunta, dizer que, como a pandemia tem durado mais tempo do que todo mundo imaginava, esses desafios eles foram, a meu ver, se transformando ao longo do tempo. Talvez o primeiro desafio, mais imediato, tenha sido aquele mês de março de 2020, conectar-se com os alunos, criar algum vínculo, permitir que o processo de ensino e aprendizagem ele prosseguisse, ainda que num outro formato. Um pouquinho mais para frente, o desafio passou a ser monitorar essas ações. Então, se já tínhamos clareza do que era uma atividade pedagógica não presencial, já não havia a mesma clareza sobre a quem essas atividades estavam chegando, qual era o alcance, qual era a devolutiva, qual era, portanto, a qualidade dessa ação. E, na sequência, eu diria, portanto, mais do final do ano de 2020 para cá, o objetivo dos gestores passou a ser, diante desse desafio, a qualificar essas atividades. Claro que a maior qualificação possível que eu vejo é passar de atividades no papel para atividades digitais. Mas isso depende também de uma série de coisas que não necessariamente estavam ali de imediato na mão dos gestores. Compra de equipamentos, nem sempre disponíveis no mercado, disponibilização de pacote de dados, nem sempre havia recursos para isso. Então, penso eu que esses foram os 3 principais desafios. Criar um sistema de atividades remotas, de maneira emergencial, criar uma forma de monitoramento dessas atividades e qualificar essas atividades. São 3 desafios grandes. É claro que eles podem ser desdobrados em outros. Eu cito como um exemplo importante a formação dos profissionais da educação. Poderia também ser citado aqui como um desafio. Mas o meu ponto principal é que, numa pandemia que já foi se alongando, esses desafios mudaram ao longo do tempo, ao longo desses meses todos que a gente tem enfrentado o contexto da pandemia. Obrigado, Vitor, e parabéns aí, ter acompanhado as ações de enfrentamento que você tem feito no Espírito Santo, e sei o quanto essa situação foi difícil, mas o quanto vocês se esforçaram para mitigar os impactos. Então, parabéns. PB, agora com você. Quais são, na sua opinião, os desafios trazidos pela pandemia? O Vitor já deixou bem claro esses desafios, né? Eu colocaria de uma maneira um pouco mais, para complementar o que ele falou, colocaria de uma maneira um pouco mais abstrata, digamos, que a educação ela
ela é uma atividade humana que depende intrinsecamente e constitutivamente da interação entre educadores e estudantes, né? E o que a pandemia fez foi, obviamente, que essa interação entre estudantes e professores, ela tradicionalmente acontece dentro de uma sala de aula, né? Mas ela não precisa necessariamente acontecer dentro de uma sala de aula. O que aconteceu com a pandemia é que ela obrigou a gente, do dia para a noite, de transformar essa interação. Quer dizer, educadores e estudantes passaram a ter que se conectar, passaram a ter que interagir de uma maneira diferente. Isso requer equipamentos para você conseguir fazer isso à distância, requer conectividade. Muitos estudantes não tinham equipamento, alguns educadores não tinham equipamento, não tinham conectividade. Além disso, isso requer mudança na tática de ensino do educador. Então, não é a mesma maneira interagir presencialmente, interagir à distância. E os materiais necessários para você interagir presencialmente à distância têm vantagens e desvantagens. Então, você teve que, muito rapidamente, mudar a sua forma de interação, e o grande desafio foi se adaptar a essa nova forma de interação. Mas a educação sempre foi, e provavelmente sempre será, uma atividade voltada para a interação de educadores e estudantes. A questão é a gente conseguir se adaptar a novas formas de fazer essa interação, e eu acho que a pandemia ajudou muito a gente no sentido de desenvolver novas formas, né? A educação nunca mais vai ser a mesma, a gente vai, obviamente, voltar ao presencial, nosso querido presencial, mas a gente vai passar a usar muito mais intensivamente outras formas de interação que antes a gente drasticamente subutilizava. Eu acho que a pandemia serviu para mostrar para a gente que existem outras formas e essas outras formas estavam sendo subutilizadas. Eu acho que agora a gente vai usá-las com mais intensidade. É mesmo impressionante os impactos e fica claro como é importante encontrar um caminho possível para reduzir essas perdas, não? Professor Leonardo, quais as principais estratégias que você utilizou durante o período de ensino remoto para engajar os estudantes? E como vocês estão trabalhando este engajamento no retorno às aulas presenciais? Eu acho que, assim, tanto o PB como o secretário estavam muito bem, né? Ou seja, a visão ampla que tem, né, que os gestores, né, os teóricos já têm do todo até a ponta que seria, na verdade, o ensino em si, né? Então, já foi descrito aqui muito bem que a pandemia, na verdade, esse grau de dificuldade, os desafios, eles variaram, sim, conforme foi estendendo a pandemia, né? E até hoje nós vivemos ainda alguns desafios que vão aparecendo. Eu ainda pontuo, assim, só para reforçar que eu acho que aquele desafio do início mesmo, aquele que firmou, e até hoje nós ainda passamos um pouco por ele, que seria garantir o acesso de todos os estudantes à educação. Porque nem todo estudante também ele tem o acesso de uma internet de qualidade, mesmo presencial, ele ainda pode ir à escola, e ainda tem um detalhe, nós tínhamos também uma impressão que o nosso jovem ele estava adaptado às tecnologias, né? E muitas vezes ficou nítido que ele não estava. O que ele é adaptado à tecnologia? De jogos, ele está muito às redes sociais, mas não voltado às redes sociais para o ensino, né? Então, também isso foi um desafio muito grande para nós. Um outro desafio também é manter a qualidade do ensino. À medida que a pandemia foi, né, ou seja, foi se consolidando os dias mais do ensino remoto, a qualidade, né, ou seja, a preocupação não era mais só manter o aluno no sistema educacional. Nós também temos que manter a qualidade do ensino,
que é ofertado para esse aluno. E o professor PB agora também assim, ele falou algo muito importante, que são as práticas metodológicas, ou seja, a variação. O professor também, nós tivemos que ter abrir essa mentalidade que a educação está passando por mudanças muito rápidas. Então, nós também tivemos que fazer essas adaptações metodológicas para quê? Para atingir o público-alvo, porque agora a educação tem que, mais do que nunca, ela tem que ser atrativa para o estudante. Então, essa conexão entre a metodologia, a qualidade do ensino e atrair o aluno, mais do que nunca, né, ela se fez presente e ela se fez necessária. E eu ainda levanto aqui para concluir, eu acho que também não é só ofertar e ter aquela qualidade. Eu acho que a pandemia também nos trouxe algo para refletir sobre a equidade do ensino. Então, ou seja, mais do que nunca, eu acho que também assim, o momento nos trouxe essa reflexão para a gente justamente pensar em qual estágio está a equidade do ensino presencial, o que a pandemia agora, em que nível que está de aprendizagem do nosso estudante. Então, assim, os desafios são muitos, né? Ou seja, a pandemia também intensificou alguns desafios que já é cotidiano, né, da educação em si. Que bom saber que, mesmo diante de tantos desafios, a gente pode sempre tirar alguns aprendizados. Secretário Vitor, para você que está no comando da educação de um estado e também presidindo o Concede, será que você consegue contar para a gente, pelo menos algumas, de quais são as estratégias que vocês encontraram para conseguir manter a qualidade na oferta da aprendizagem neste momento de pandemia? Olha, Davi, eu acho que a principal coisa que os gestores fizeram, e incluo também os gestores municipais, pelo contato frequente que a gente tem com a Undime, e também porque isso foi feito pelos estados, muitas vezes em parceria com os municípios, foi a formação dos profissionais da educação. Dentro daquilo que o professor Leonardo falou, que o PB também já disse, foi tudo repentino, né? E isso pegou gestores de surpresa, mas professores também, pedagogos, gestores escolares. Então, dar uma formação em serviço, num contexto desafiador, para enfrentar aquele contexto, para utilizar as ferramentas e os instrumentos que as redes estavam implementando, às vezes intercambiando entre si essas soluções, isso foi, do meu ponto de vista, decisivo. Porque, do contrário, nós teríamos iniciativas que, partindo da gestão da secretaria, não encontraria aderência lá na ponta. Poderia encontrar pessoas empolgadas para fazer, mas não necessariamente com a clareza de como trabalhar com aquilo, ou do que fazer com aquilo que a rede estava implementando. Então, dar um caráter sistêmico, criar essa unidade com as soluções emergenciais que então se estava propondo, passava e ainda passa pela formação. Então, muita formação foi o que nós fizemos aqui na rede do Espírito Santo, né, que está sob minha gestão, que eu vi outros colegas nos estados e também nos municípios fazer, e muitas vezes fizemos isso em regime de colaboração. E pelo Concede vi também muitas iniciativas, algumas delas inclusive com o apoio do terceiro setor, para processos formativos, né? Formação socioemocional, formação na implementação do currículo do infantil e do fundamental nesse contexto, né, remoto, porque a gente estaria basicamente falando disso, formação no uso de instrumentos como, por exemplo, videoaulas. Então, como produzir uma videoaula nesse contexto? No uso de plataformas digitais, as mais variadas, dentro de todas as ferramentas que elas também traziam para a gente. Então, eu quero destacar aqui a formação, sobretudo de professores, mas não só, eu estou pensando aqui em pedagogos, eu estou pensando na liderança do diretor, do gestor escolar, da equipe das secretarias. Então, tem muita coisa que nós fizemos. Aqui no Espírito Santo, chegamos a fazer, inclusive, formação para o trabalho em projetos e em processo por investigação, em ensino por investigação, entendendo que essa também era uma maneira de trabalhar
combinando áreas, ao invés de trabalhar só por área, como muitas vezes se trabalhava antes, para otimizar o tempo do professor que teve, e é preciso reconhecer, dar conta, às vezes, de uma turma ou de um pedaço da turma que estava no remoto, de outro pedaço que estava no presencial. Então, como avançar também no trabalho que integrava mais de uma área, como trabalhar por área, como trabalhar com recursos digitais, tudo isso estava presente nas redes, mas a pandemia nos empurrou para uma situação em que isso passou a ser, se não majoritário, mas ao menos desejável para ser majoritário para a rede. E tudo isso num curtíssimo espaço de tempo. Então, eu quero destacar aqui a formação como uma ação estratégica muito importante que as redes desenvolveram. Muito bom, secretário. PB, temos conhecimento de uma pesquisa que você desenvolveu junto ao Instituto Unibanco, que procurou dimensionar as perdas destes meses de ensino remoto na aprendizagem dos estudantes. Pode nos contar quais foram os principais dados encontrados nessa pesquisa? Posso, Vitor, com o maior prazer. Primeiro, eu acho que vale a pena chamar a atenção, né, de que, nesse momento, a gente tem uma crise na saúde, a gente tem uma crise, a gente tem dificuldades na saúde, a gente tem dificuldades na economia e a gente tem dificuldades na educação, né? Então, inclusive, esse esforço de vocês, ele é fundamental, porque no Brasil a gente esqueceu da educação. Parece que a educação pode ficar dormindo, depois ela acorda e recupera tudo, né? Enquanto que nos outros países é meio que o contrário. Por exemplo, nos Estados Unidos, a imprensa fala alguma coisa relativamente ao que a imprensa americana fala sobre saúde. Isso não é só nos Estados Unidos, isso é Estados Unidos, isso é Canadá, isso é Austrália, isso é Reino Unido, só para falar de países de língua inglesa. Nesses países, tem um estudo do Banco Mundial que mostra o seguinte: a imprensa fala 8 vezes mais sobre os cuidados que a gente tem que ter com a educação do que os cuidados que a gente tem que ter com a saúde. E no Brasil é o contrário. Então, no Brasil, a gente naturalizou fechar a escola, como se a escola pudesse ficar adormecida e depois ela acorda e recupera e vai em frente. Então, esse estudo que você mencionou, que a gente fez, ele traz 3 grandes conclusões para... Eu acho que todo mundo na educação sabe que essa história de que a escola pode ficar adormecida é um mito, mas a gente quantificou isso. E a gente chegou a 3 grandes conclusões. A primeira grande conclusão é a seguinte: o impacto de fechar a escola é gigantesco. 1 ano de escola fechada no ensino médio representa uma perda de proficiência de 10 pontos na escala Saeb. 10 pontos na escala Saeb é uma coisa gigante. Por que é uma coisa gigante? Porque o que se aprende no ensino médio inteiro é meio que 15 a 20 pontos. E você perdeu em 1 ano, você perdeu 10 pontos na escala Saeb. Tá? Para a gente ter uma ideia, cada ponto que a gente perde na escala Saeb é 1% do PIB que a gente perde em termos da perda de renda que esses jovens vão ter ao longo de toda a sua vida. Então, isso quer dizer que a perda só em 2020 chegou a 10% do PIB. Obviamente que essa perda ela vai se integralizar ao longo da vida desses jovens, né? Não aconteceu hoje, ela vai se integralizar ao longo da vida desses jovens se a gente não recuperar a proficiência desses jovens, né? Então, é uma perda de 10% do PIB espalhada no tempo, mas 10% do PIB é uma coisa gigantesca, são 700 bilhões de reais, né? São quase 3 auxílios emergenciais, né? Então, é uma coisa monumental, obviamente espalhada no tempo, e a diferença com a saúde é que as perdas de vida são irrecuperáveis. Essa perda é recuperável, entre aspas, recuperável se a gente trabalhar duro para recuperar. Elas não se autorrecuperam normalmente ou sem a gente se esforçar. E a terceira coisa muito importante, né,
que eu já tive a oportunidade de discutir bastante com o Vitor, é a dificuldade de recuperar essas perdas. Não é fácil. Você, não, a escola ficou fechada 1 ano, agora eu abro e recupero. Não, não. Você não está entendendo. A escola, num ano, ela já tem muita coisa para fazer. Ainda recuperar 1 ano fechada não é trivial. Ou seja, você vai trabalhar muito para conseguir, num ano, recuperar 3, 4 pontos. Ou seja, a recuperação desses 10 pontos perdidos é possível? É. Mas o que requer? Muito trabalho, muito tempo de estudante, muito tempo de educador. Então, é uma perda grande, desigual, possível de ser recuperada, mas que vai exigir um enorme esforço para que isso aconteça. É mesmo impressionante os impactos e fica claro como é importante encontrar um caminho possível para reduzir essas perdas, não? Professor Leonardo, quais as principais estratégias que você utilizou durante o período de ensino remoto para engajar os estudantes? E como vocês estão trabalhando este engajamento no retorno às aulas presenciais? Primeiramente, assim, nós não fizemos uma diferenciação entre o modo de lidar com o aluno. Sempre teve na nossa cabeça, desde o início da pandemia, por ser uma escola de período integral, que a afetividade e a formação plena, ou seja, a formação integral do indivíduo, ela não podia parar. Né? Então, ou seja, nós sempre tivemos essa visão, porque são premissas do modelo de período integral, de escola de tempo integral. Então, o que nós trabalhamos durante a pandemia? Né? Durante a pandemia, sim, durante as aulas, né, não presenciais. No caso, as competências socioemocionais. Nós trabalhamos o quê? Nós utilizamos da nossa aproximação que nós temos, tanto acadêmica quanto de convívio com os estudantes, para aproximar eles desse momento de dificuldade da escola. E nós estamos utilizando também essas competências socioemocionais no retorno, diariamente, acolhendo eles. O aluno também que nós tínhamos que ele corria, ou seja, ele era um aluno de tensão, a risco de evasão, abandono e repetência escolar, tudo isso, o que nós fazíamos com ele? Nós fazíamos busca ativa, nós fazemos isso até hoje. Então, assim, eu quero deixar nítido que o trabalho, né, como se diz, a pandemia não acabou, os problemas estão aí, as dificuldades que os alunos estão passando, tanto sociais, que a gente não pode esquecer os problemas sociais, que eles estão ligados à parte educacional, que o aluno, muitas vezes, agora tem que complementar a renda familiar. Então, ou seja, muita coisa aconteceu, né, dentro desse período de 1 ano, quase 1 ano e 4 meses que nós aqui da rede estadual de Goiás, nós ficamos fechados. E nós trabalhamos também bastante utilizando tutoria pedagógica, onde, como o aluno já nos escolhe para a gente auxiliar ele na vida acadêmica dele, então isso já causa uma certa aproximação, por exemplo, minha, Leonardo, com os meus tutorandos, dos demais colegas também, né, os professores e demais funcionários da unidade. Então, tudo isso já cria um vínculo afetivo, que, querendo ou não, já facilitou também o nosso engajamento na busca ativa desse estudante. E como a gente também lidar com a família, né, com o responsável do estudante, a forma correta da gente abordar ele, né, porque para a gente fazer um estudo, porque o aluno, no caso, as dificuldades, porque aquele aluno estava deixando de fazer as atividades. E é só para finalizar mesmo, nós tentamos o quê? Nós tentamos manter uma rotina que o aluno já tinha na escola, né? Então, ou seja, nós tentamos o quê? Levar, mesmo para o aluno impresso, o estilo de atividade nosso, ele não caiu a qualidade. Aquela atividade que ele fazia lá com a gente deu uma adaptada nela? Lógico que sim, para o momento, mas o modelo, porque para o aluno se sentir o máximo junto com a gente. Né? Então, assim, sem falar que, né,
nós ficamos, assim, uma certa brincadeira aqui, nós estávamos, né, que é muito comum agora na educação, a gente falar que nós éramos praticamente um atendente quase, né, de telemarketing, nós nos sentimos neles. Por quê? Porque não teve, nós trabalhamos, nós atendemos o estudante, mesmo presencial. Nós estamos vivendo para ele, né? Vivendo o quê? Com qualidade também pessoal, mas nós atendemos eles também nas redes, onde ele se comunicou, lá nós estamos para auxiliar eles. É em momentos como este que fica mais evidente como a criação de vínculo e o acompanhamento bem próximo de cada um dos estudantes é importante. E é isso que o ensino médio integral promove através da pedagogia da presença, das tutorias e de outras práticas importantíssimas para que os estudantes possam valorizar cada vez mais a vivência escolar. É isso aí, Vitor. E assim finalizamos o primeiro capítulo dessa temporada da Conexão Integral. Eu agradeço imensamente aos nossos convidados e à audiência. Fiquem ligados nos próximos capítulos, porque o aprendizado não pode parar.